Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te quero conhecer. Paz de Cristo, amados. Eu estou tendo a oportunidade de vir aqui desde o ano de 2012. Mas esse ano está sendo melhor e mais feliz porque eu estou aqui com minha esposa, que é uma mulher que tem me ajudado a me tornar cada dia um homem melhor, um homem segundo o coração de Deus. Estou com meus 2 filhos, são as únicas 2 crianças aqui. Eu acho que todo mundo já viu, a minha princesa Sara e o pequeno, grande Levi, que está aqui me acompanhando aqui, me dando força, dizendo: vai lá, prega a palavra, papai. Tamo junto. Como o seu Enio falou, eu sou Fernando, eu sou de Maceió, congrego em Maceió. Eu não sou obreiro em tempo integral, eu tenho uma profissão secular, eu sou policial militar, oficial da PM. Eu entrei no ano de 2004, desde o ano de 2002 eu me tornei cristão em 2002. E durante o começo da minha vida cristã, a gente não tinha muita estrutura lá em Maceió. Quando eu me tornei cristão, a igreja era o meu sogro, a minha sogra e mais uma irmã. E aí eu me tornei cristão juntamente com minha esposa. Então, 2 homens. Então, um jovem que tive que aprender, crescer no conhecimento para poder já estar servindo a igreja. E até o ano de 2008, algo que me apoiou bastante, que foi até citado pelo irmão Randy hoje pela manhã, foi aquele material A Verdade para Hoje, de Ed Cloyd. Então é um material muito rico que me ajudou a me capacitar, me equipar para que eu pudesse estar instruindo a congregação onde eu sirvo. E no ano de 2008 eu tive o privilégio de conhecer o seu Enio, que ele foi lá em Maceió, deu um estudo lá, falou um negócio de contexto, que no começo foi meio difícil de entender esse negócio de contexto. Mas aí depois eu teve um estudo lá no Ebenezer, com o tema de homilética, que foi seu Enio, que seria o estudo de Colossenses. E eu consegui uma folga de uma semana lá, conversei com o comandante, ele disse: vá, filho de Deus. Depois eu pedi de novo, ele disse: não vai mais não. Mas, pelo menos ele liberou a primeira vez, então foi importante. E aí eu consegui passar uma semana lá no Ebenezer. E foi uma semana muito rica e a gente estudou o livro de Colossenses. E desde então eu não deixei de estudar com o seu Enio. Então, graças a Deus, pelo menos a gente 2 vezes por ano, o seu Enio ele vai, já está na agenda dele, vai para Maceió, passar uma semana lá instruindo. E uma vez por ano a gente vem aqui para São Paulo e a gente aproveita e faz o Enocrênio, né? Quem não conhece o Enocrênio, Enoque, Crê e Enio lá. São 15 dias de estudos intensivos. Alguns irmãos lá em Maceió disseram: rapaz, eu quero ir porque deve ser bom a gente ficar passeando em Maceió. Lá em São Paulo eu disse: vem. Aí não voltou esse ano mais. Eu não sei por que não veio mais. Eu disse: olha, porque a gente vem com o propósito de fato de estudar, de aprender, de crescer no conhecimento da palavra. Então, desde 2008 eu tenho aprendido, tenho buscado me capacitar. Eu não tive a oportunidade de fazer nenhum curso intensivo. Eu tenho o objetivo de fazer isso quando me aposentar, porque quando eu... vamos ver, né, se a gente consegue, né, seu Enio, chegar lá. Mas como eu não tive a oportunidade, a gente procura dentro daquilo que é possível, a gente vai buscando. A gente participa de congressos, seminários e se esforça o máximo possível para a gente poder estar crescendo no conhecimento da palavra. A igreja lá em Maceió, a congregação, ela hoje está com a média de 50 membros. Nós temos homens que, graças a Deus, ao longo do tempo têm se capacitado. Nós temos alguns irmãos Ranieri, que hoje está lá na congregação do Cajuru, emprestado. Mas é lá do Nordeste e passou 2, 3 anos nos apoiando. Randy vai em Maceió, vai agora em maio, viu, Randy? Bota lá na gente, tá lá, né? Para estar instruindo. Então, graças a Deus, nós temos homens que estão segurando o piano e estão trabalhando. E graças a Deus, o objetivo da gente estar aqui é justamente aprender para poder voltar lá e estar ajudando os nossos irmãos para que juntos a gente possa
estar crescendo rumo à eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O Allen, ele não me disse algo específico. Na verdade, quando eu vi lá a mensagem no Zap Zap, aquela pergunta, Fernando, você pode dar uma pregação no CRE? Eu fiquei meia hora parado, esperando. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, se ficava sentado, se corria. Mas eu disse, eu vou fazer. E perguntei para ele qual o tema. Ele disse, não, é um tema que sirva para edificar, para encorajar os pregadores, os obreiros. Então eu procurei um texto, algo que de fato a gente possa juntos analisar, conhecer e praticar em nossas vidas. Então, como eu falei, eu sou oficial da PM. Lá quando a gente vai para a academia, o Coronel Ricardo está ali, que também é oficial, a gente passa 3 anos, e são 3 anos de sufoco. E no primeiro ano é o mais difícil. E teve no primeiro ano, não lembro que período, aí a gente estava lá em forma, né? Os cadetes lá, tudo sujo, magro. E certa vez um oficial, a gente lá tudo cansado, já de madrugada isso. E ele olhou e a gente lá, e ele olhou e disse uma frase. Ele disse, nada detém a inexorável marcha do tempo. Eu não entendi nada na hora. Mas assim, aí depois, aí falaram de novo, foi o que ele falou ali. Aí não, nada detém a inexorável marcha do tempo. O que é que ele estava querendo dizer para a gente? A gente ali estava num momento de dificuldade, de sofrimento, mas a mensagem que ele estava querendo trazer é que o tempo é soberano. Aquilo ali iria passar. E o momento futuro, aquilo dali iria passar, e de fato passou. Graças a Deus passou. E uma verdade nisso tudo é que, de fato, o tempo ele é soberano. Nós somos espectadores do tempo que passa à nossa frente. Ninguém pode mudar, alterar o tempo. Agora nós podemos sim mudar a nossa atitude em relação ao tempo. A nossa atitude a gente pode mudar. Existem pessoas que vivem presas ao que passou. Em contrapartida, existem pessoas que vivem pensando e aflitas nas coisas que podem vir a acontecer e vivem ansiosas. E poucas são as pessoas que vivem, o apóstolo Paulo escreveu, tirando lições do passado. A mensagem dele é como nós podemos ter uma atitude correta em relação ao tempo, o presente. E antes da gente que a gente vai usar, está na carta, entrar no texto, eu não posso deixar de falar do contexto. Não posso. Filipenses capítulo 1. Senão, quando chegar lá em Bauru, eu vou ser reprovado. Não vou ter comida, nem vou ter futebol. Filipenses capítulo 1. Então, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi escrita quando ele estava preso, na sua primeira prisão romana. E essa carta ela foi resultado de uma oferta que ele recebeu dos irmãos lá, dos filipenses. E interessante que essa carta, ela não é uma carta de agradecimento. E ela também não é uma carta de um relatório mostrando para eles, olha, eu estou fazendo isso. Não. Essa carta, ela é uma apresentação para os filipenses da grande obra que eles estavam realizando, sendo cooperadores com o apóstolo Paulo na propagação do Evangelho. Então, Paulo agradece a Deus pela vida dos filipenses. E ele quer mostrar para eles, para os filipenses, a grandeza da obra que eles estavam realizando pelo fato de estarem sócios do apóstolo Paulo na propagação do Evangelho, inclusive financeiramente, colocando a mão no bolso. Vamos abrir comigo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações,
pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então o apóstolo Paulo está querendo mostrar para eles a grandeza da obra que eles estavam realizando pelo fato de serem cooperadores do Evangelho, inclusive financeiramente. E por isso eles eram participantes do sofrimento, mas também das glórias advindas do resultado da propagação do Evangelho. Porque Paulo estava preso, mas o Evangelho estava livre. Porque interessante que Paulo ele sempre aproveitou as oportunidades para pregar e anunciar o Evangelho. Então a igreja de Filipos, ela era uma igreja modelo para nós hoje. Como a gente tem falado sobre congregações pequenas, corações grandes, a igreja de Filipos é um excelente modelo para que nós venhamos a nos espelhar. Porque ela foi uma igreja que teve uma visão. Abra comigo em capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Todavia fizeste bem associando-vos da minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então a igreja de Filipos foi a única, a princípio, que teve essa visão de se associar com o apóstolo Paulo financeiramente, o apoiando para suprir as suas necessidades, para que ele tivesse condições de propagar o Evangelho. Até porque Paulo ele estava preso, mas não era uma prisão que, como a gente conhece, era uma prisão domiciliar, em que ele tinha que pagar as custas lá da prisão, porque é como se fosse uma casa de aluguel, então ele tinha que pagar. E como ele estava preso, ele era um fazedor de tendas, ele não podia trabalhar. E por isso era necessário essa ajuda, essa oferta, para que ele pudesse custear as despesas e também pudesse aproveitar para anunciar o Evangelho. Então, carta de Filipenses, uma carta em que o apóstolo Paulo ele apresenta para os filipenses a grande obra que eles estavam fazendo através da ajuda, da cooperação na propagação do Evangelho, inclusive financeiramente. E o texto que nós iremos abordar está no capítulo 3, a partir do versículo 12. Aqui nesse versículo 12, o apóstolo Paulo ele começa a apresentar o processo pelo qual nós podemos alcançar a perfeição. Seu Enio, graças ao nosso bom Deus, ele já conseguiu explicar pela manhã esse texto, então não vou precisar explicar muito, porque ele já explicou por mim. Muito obrigado, viu, seu Enio? Então, versículo 12, ele diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, aqui Paulo começa a apresentar esse processo para alcançarmos a perfeição. E a perfeição seria o que aqui? A gente pode ver a perfeição nos versículos anteriores, mas principalmente no versículo 11, onde ele diz: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A perfeição aí, o clímax dessa perfeição seria a ressurreição no dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Então esse processo é que ele vai apresentar, e ele queria que os filipenses entendessem esse processo. E se de alguma maneira eles não entendessem, Deus iria revelar, que é o que a gente vê no versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, ou seja, estamos nesse caminho rumo à perfeição,
Tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então ele começa a apresentar esse processo para alcançar a perfeição. E a partir do versículo 13 ele mostra como é que se dá esse processo. Versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Vamos parar aqui. A primeira parte que precisamos entender nesse processo para alcançar a perfeição é que nós devemos ter a atitude correta em relação ao passado, em relação àquilo que ficou para trás. Se existe uma pessoa que deveria se gabar e deveria se prender ao passado, essa pessoa é o apóstolo Paulo. Seria o apóstolo Paulo. Porque quando a gente analisa a história dele, quem ele era e tudo que ele abandonou para servir a Cristo, olha o que é que fala aqui no versículo, a partir do versículo 4 do capítulo 3, falando do apóstolo Paulo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, Paulo, fariseu, Benjamim, da tribo de Benjamim. Então, as qualificações que ele tinha na vida antes de Cristo. Então, ele era o judeu exemplar, educado aos pés de Gamaliel. Então, ele tinha toda uma história, todo um status. Mas ele não se prendeu ao passado. Ele não se ateve àquilo que ele tinha, mas ele considerou tudo como refúgio, como coisa que não serve, como algo que não tem valor, em detrimento à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ou seja, a grandeza insuperável e inigualável do conhecimento de Cristo Jesus, o qual nos conduz à salvação eterna. Então, o apóstolo Paulo, ele abriu mão de tudo o que ele tinha, ele não se prendeu, ele não olhava mais para trás, ele só olhava para quem? Para Jesus e para a sublimidade do conhecimento que ele tinha. Interessante que a gente pode ter pelo menos duas aplicações para nós em relação a isso daí. Existem muitas vezes pessoas que vivem a vida presas ao passado. E vivem cheias de mágoas, de ressentimento, de tristeza. Se pudesse, eu acho que se nós pudéssemos, eu acho que todos nós, se tivéssemos a oportunidade, voltaríamos atrás para corrigir algo que a gente fez. Rapaz, se eu tivesse a oportunidade, eu voltaria lá e fazia diferente. Eu não teria falado dessa maneira, eu não teria agido dessa maneira. Mas, infelizmente, isso não é possível. E nós não podemos viver no passado. Porque o passado a gente não muda mais. O que a gente pode é tirar lições daquilo que a gente fez, seja errado ou certo. O que a gente pode tirar são lições daquilo que se passou. E outra aplicação que a gente pode tirar também é que no nosso meio existem muitos obreiros em tempo integral que antes tinham um trabalho secular. Eu já conversei com alguns irmãos e devido às dificuldades que existe em você trabalhar integralmente pelo Evangelho do tempo integral, muitas vezes as pessoas se perguntam, será que eu fiz a melhor escolha? Será que se eu tivesse permanecido lá no meu trabalho, que eu estava até sendo bem sucedido, eu não poderia ainda estar contribuindo também para o Evangelho? Será que de fato essa foi a melhor escolha que eu fiz? O ponto que eu não quero trazer o ponto aqui se ele tinha um dom ou não, mas vamos entender que ele tinha o dom de ser um evangelista, se dedicar integralmente ao Evangelho. Então, às vezes, o irmão ele fica olhando para trás, dizendo,
será que realmente eu fiz a melhor escolha? Uma coisa eu afirmo aqui, você fez a melhor escolha, porque você trocou tudo que não tem valor algum pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E hoje, todos aqueles que vivem por isso têm o privilégio de anunciar um conhecimento que é capaz de transformar e de restaurar vidas. Amém. E não existe nada nesse mundo que possa se igualar e se comparar a isso daí. Então, primeira atitude que a gente precisa ter para estar caminhando esse processo que nos conduz à perfeição é ter uma atitude correta em relação ao que passou. Opa, esqueço-me das coisas que para trás ficaram. E uma outra atitude que a gente precisa ter, versículo 13 ainda. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, eu não devo levar em consideração mais o que passou, mas eu devo me concentrar para aquelas coisas que diante de mim estão, ou seja, aquelas coisas que estão ali próximo, aquilo que está no presente, aquilo que eu devo fazer agora. O apóstolo Paulo foi um apóstolo chamado para pregar o evangelho aos gentios. A principal missão dele foi anunciar o evangelho aos gentios. E quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, ele não perdia a oportunidade. É uma vida de esforço, diligência para cumprir a missão que foi delegada pelo próprio Cristo para ele. Vá e anuncie o evangelho. E quando a gente vê o esforço dele, o empenho dele, ele não deixou de lado a missão de anunciar o evangelho. Ele se empenhou diariamente. Como ele fala, fiz de tudo para com todos, para ver se de alguma maneira eu conquisto alguém ou alguns para Cristo. Então o apóstolo Paulo, o que ele poderia fazer no presente, aquilo que estava diante dele, era se concentrar diligentemente em cumprir a missão que foi atribuída, delegada a ele por Jesus de anunciar o evangelho aos gentios. E nós? O que nós devemos fazer hoje, no presente? Qual deve ser a nossa prioridade? Capítulo 2 de Filipenses, ele diz, versículo 12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que nós devemos fazer hoje? Qual deve ser a nossa prioridade? Desenvolver a nossa salvação. Amadurecer a nossa salvação. Quando a gente consegue plantar uma mudinha, né? Uma semente, ela vai crescendo. Mas no começo ela é frágil, né? Se eu chamar o meu filho Levi, que ele é um bebê meio forte, né? 3 aninhos, mais grande, uma plantinha ele pode arrancar com as próprias mãos. Mas à medida que o tempo vai passando e a planta ela vai se alimentando lá da água, minerais, ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo e vai chegar um momento que eu digo arranca aí ele vai dizer, papai, você não pensa não, como é que eu vou tirar um negócio desse aí? Porque aquela árvore ela já está forte, firme, enraizada e vai chegar um ponto que vai estar firme ali, ela não vai ter como cair ou alguém tirar ela de lá. Da mesma forma, nós como cristãos, nós precisamos desenvolver, amadurecer a nossa salvação. Interessante que o apóstolo Paulo ele está escrevendo isso para quem? Para os filipenses. E eles que tinham a atitude correta. Interessante que os filipenses, a atitude que eles tinham de cooperar com a propagação do evangelho, era uma atitude que Paulo ele tinha certeza de que através da atitude deles, eles seriam recebidos no dia de Cristo. Se você olhar lá no texto do capítulo 1, você vai ver que a atitude que eles tinham, Paulo tinha certeza, olha, da forma que vocês estão vivendo, eu tenho plena certeza de que Deus irá recebê-los no dia de Cristo. Mas ele mesmo assim está dizendo para eles o quê? Desenvolva a vossa salvação. Mesmo eles tendo a atitude correta, eles precisavam continuar amadurecendo e desenvolvendo a salvação dele. E uma pergunta a gente pode fazer: como eu posso desenvolver a minha salvação?
de que maneira eu posso desenvolver a minha salvação? Vamos para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Essa carta aqui de Colossenses, ela... Epáfras, que era um evangelista lá em Colossos. Muito obrigado. Ele se deparou com um problema lá. Falsos ensinos estavam querendo entrar na igreja. E como ele aprendeu, tudo indica, provavelmente 90%, 99% de ter aprendido do próprio apóstolo Paulo, ele não sabia como resolver aqueles problemas lá. E ele não foi no achismo. Ele disse, eu vou na fonte. E o apóstolo Paulo também estava preso em Roma. Então Epáfras, ele fez uma viagem intercontinental. Ele saiu da Ásia e foi lá para Roma, na Europa. E ele foi com o objetivo de aprender do apóstolo Paulo como lidar com esses problemas, com esses falsos ensinos que estavam querendo entrar na igreja. E ele foi para lá e Paulo, de posse dessas informações, ele escreve essa carta mostrando como a igreja, como os irmãos poderiam se proteger desses falsos ensinos. Então o capítulo 1, versículo 9 diz: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo diz, transbordem de pleno conhecimento da vontade de Jesus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Como eu posso desenvolver a minha salvação hoje? Transbordando do pleno conhecimento de Jesus. Amém. Essa deve ser a base, essa deve ser a nossa prioridade, esse deve ser o nosso alvo hoje. Transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus, porque dessa maneira eu não serei levado por nenhum tipo de erro. E aí eu estarei crescendo na vontade de Deus. E por que eu devo me encher de Cristo? Capítulo 2, versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo que diz respeito a Deus reside em Cristo. Então tudo que eu preciso saber de Deus, eu preciso buscar em quem? Em Jesus Cristo. Porque nele habita tudo que diz respeito a Deus. Em Jesus nós temos a perfeita suficiência da vontade de Deus. Eu não preciso buscar em lugar nenhum. Então quando eu transbordo desse conhecimento, eu estarei desenvolvendo e amadurecendo a minha salvação. E antes de a gente passar para o terceiro ponto, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que é esse pleno conhecimento. Que o pleno conhecimento não é apenas o conhecimento de Cristo. Vamos lá para 2 Pedro, por favor. Segundo Pedro tem uma mensagem um pouco parecida com Colossos, mas se trata basicamente de falsos mestres. Como as igrejas ali naquela região poderiam se proteger de falsos mestres. Então, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 diz: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos
nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com esse texto, o que eu devo fazer para desenvolver a minha salvação? Eu preciso desenvolver todos esses pontos aqui que foram abordados por Pedro. Eu preciso desenvolver a minha fé. A minha fé eu acrescento a virtude, como ele fala, a virtude do conhecimento, ao conhecimento do domínio próprio. E lá no final ele fala do amor. Porque o amor é o que conduz todos esses pontos, que desenvolve tudo isso daí. Alguém aqui é mecânico? Ainda bem, ninguém vai me corrigir. Eita, tu é. Então vamos lá. O motor, tem um motor. Se você olha o motor, ele tem várias engrenagens. E nessas engrenagens, existe uma tal de correia dentada. Que essa correia dentada faz com que todas essas engrenagens, elas girem iguais e simultâneas. E com o passar do tempo, você precisa fazer o quê? Trocar essa correia dentada, senão o motor ele acaba e você tem que trocar um outro motor. Então entenda que todos esses pontos aqui, todos esses pontos tratados por Pedro, são essas engrenagens e que o amor é essa correia dentada, que é o amor que deve mover tudo isso, e juntos isso daqui se torna o quê? O pleno conhecimento lá trabalhado em Colossenses pelo apóstolo Paulo. Então, quando nós transbordamos do pleno conhecimento da vontade de Cristo, nós estamos desenvolvendo todos esses pontos na nossa vida, e aí nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. O que eu preciso fazer hoje, no presente? Desenvolver a minha salvação. Aí eu estarei tendo a atitude correta em relação ao presente. Mas aí o apóstolo Paulo, ele continua mostrando esse processo para alcançar a perfeição. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora o apóstolo Paulo, ele nos mostra, através da sua vida, a atitude que nós devemos ter em relação ao futuro. O apóstolo Paulo, ele vivia com os olhos voltados para o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a salvação que está reservada para todos aqueles que são guardados pela fé. No domingo à noite nos foi apresentado, lá em 1 Pedro, que fomos regenerados para uma viva esperança, baseado na herança que está preservada, reservada para aqueles que têm sido guardados pela fé. Essa deve ser a nossa visão. Essa era a visão que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo vivia e trabalhava olhando para o quê? Para o prêmio que estava reservado e guardado para ele. É interessante que no ensino médio a gente aprende física. E lá, se eu não me engano, no primeiro ano, a gente aprende o conceito de referencial. Então aí o professor ele costuma dar o seguinte exemplo. O que é o referencial, o referência? Uma pessoa no ônibus, ela está em movimento ou ela está parada? Aí ele diz, depende do referencial. Então, se a pessoa está no ônibus e uma pessoa está com ela do lado no ônibus e o ônibus está em movimento, para a pessoa que está do lado dela, ela está parada. Mas uma pessoa que está fora do ônibus e o ônibus está em movimento, ela está em movimento, porque depende do referencial. Qual tem sido o referencial da nossa vida cristã? Nós estamos olhando para o prêmio da soberana vocação ou nós estamos olhando para esse mundo passageiro? Se nós vivemos baseando a nossa vida nesse mundo, nós somos os mais miseráveis. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro? Enquanto ele estava aqui, ele anunciava, pregava e ensinava acerca de Jesus.
Mas ele sabia que se fosse para a glória, era o lucro, pois para ele estava guardado o quê? O prêmio da soberana vocação. E eu pergunto para vocês, será que ele alcançou esse prêmio? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Aqui Paulo, provavelmente a última carta que ele escreve, estava aqui preso, mas não naquela prisão que ele escreveu para Colossos e Filipenses, mas a última prisão dele, estava prestes a morrer, ele estava passando o bastão para Timóteo. E ele escreve para Timóteo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele teve a atitude correta em relação ao tempo, ao passado, ao presente e ao futuro que estava prestes a alcançá-lo. E por isso ele alcançou o prêmio da soberana vocação. Nós não podemos mudar o tempo, mas nós podemos mudar a atitude, a nossa atitude em relação ao tempo. Imagine só, se nós, cada um de nós, tiver a atitude correta em relação ao tempo, como serão as nossas congregações? Se pararmos e olhar para o que para trás ficou, se hoje nos empenharmos diligentemente em desenvolver a nossa salvação e permanecermos sempre olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, como serão as nossas congregações? Eu vejo que serão congregações maduras, sólidas e que irão cumprir o papel e propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que sejamos essas congregações, que tenhamos a atitude correta em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém? Adora a Deus, Santo dos Santos. Adora a Deus, com cantos tão lindos. Adora a Deus, no templo do Santo. Vem